Olá, a nossa reflexão de hoje diz assim, em Provérbios, capítulo 19, versículo 11: A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Bom, então vamos observar aí nessa reflexão muitos pontos que vão colocar esse provérbio, né? A palavra de Deus em prática, tá bom? Nós sabemos que a nossa sabedoria, ela humana, é uma sabedoria limitada, né? Então, que em Deus ele vai dar essa direção pra gente de sabedoria, nós saberemos lidar, né, melhor com todas as situações. E como, né, humanamente falando, é muito difícil a gente saber ignorar, né, as ofensas, né? Mas que diante de Deus é uma grande glória. É isso, né? Aqui eu não tô falando sobre nós ignorarmos a nossa emoção, né? Porque a emoção, ela é inerente a nós, né? Todos nós temos várias emoções aí, nós sentimos, né, as coisas. Então, e ela é importante, né, diante também da nossa vida. A emoção é uma forma de comunicação, né, não verbal, que nós temos, né, de demonstrar se você está gostando de algo, se não. Mãe, ela tem função. O que nós não podemos é nos deixar dominar pelas nossas emoções, não é verdade? E no provérbio que nós lemos, né, que a glória, né, que é uma glória você ignorar as ofensas, né? E como, né, muitas vezes, quando nós somos ofendidos, né, de alguma maneira, o quanto é uma guerra dentro de nós, né? Então, mas só que a gente tem que colocar sempre assim em pauta que numa discussão, quando nós entramos numa discussão, a gente sempre perde. Como assim, Ramos? Porque na verdade, a gente nunca sai melhor de uma discussão do que quando a gente entrou. Isso é uma realidade, né? Então, quando você discute com alguém, você debate, você vê que a sua energia ela baixa, sua energia vai a zero, né? E muitas vezes você sai com a sensação que você está saindo pior do que você entrou, porque você não consegue numa discussão mudar ali o pensamento do outro, não é verdade? E também você muitas vezes sai até passando mal, assim, meio que a tua energia baixa tanto, né? Que você tem ali naquela discussão uma demanda tão grande da sua energia, que às vezes você sai passando mal, estraga teu dia, o que você tinha às vezes de bom para fazer, você já não consegue mais desfrutar igual. Então, por isso, quando a gente entra já numa discussão, você já não tem essa, fulano ganhou a discussão, fulano ganhou a briga, eu ganhei a briga, não. Quando a gente já entra numa discussão, a gente já entra perdendo, né? A gente tem essa visão. E tem uma grande diferença, né, entre você se irar num determinado momento, né? Que é normal, né, você se irar. Você sentir você foi ali ofendido e você se irar, porque aquilo, né, foi uma injustiça que foi feita.
e aquilo te acompanhar por horas. Eu acho que essa é a grande diferença, né? E tem um versículo também que eu nem coloquei aqui, mas diz assim: Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, né? Então, versículo para a gente refletir, né? Que ali vem dizendo, né, na palavra de Deus, que é normal a gente se irar, é você passar por uma injustiça e você se irar. O que não pode é aquilo talvez se prolongar, né? Eu acho que o prolongar te leva ao pecado. Sentimento vai levar você a guardar rancor da pessoa, né? Então, por mais assim que tenha aquilo, acho que quando você se livra, né? Acho que é mais ou menos isso. Você se livra daquilo, né? Você se livra daquela bagagem ali, o caminho se torna mais fácil pra gente, né? Então, por isso, né, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Então, vem dizendo que se Deus ele falou pra gente que tem como você meio que estipular um tempo, né? Mais ou menos isso que Deus falou, olha, você pode ser, mas isso não pode se prolongar a você até ao pôr, né? Que não venha se pôr o sol sobre a vossa ira. Então, quer dizer, você mesmo tem que se colocar, olha, eu vou sofrer com isso até esse ponto aqui. Eu não vou me prolongar isso. E aí? Né, o que que a gente faz, né? Porque eu tô sentindo isso. Então, não é... O mal não é você sentir, porque é normal você sentir, ok? Não é saudável você fingir que você não tá sentindo aquilo. Não é saudável. Você tem que acolher, na verdade, o que você está sentindo para que você possa trabalhar isso melhor, entendeu? Por que que isso te ofendeu, né? Também, tem isso também. Às vezes tem uma ofensa que realmente a pessoa ela fez aquilo para te ofender, e tem algumas coisas que também às vezes a gente se ofende e nem é aquilo que realmente é real, né? Então, nós sabemos colocar isso na balança de realmente o que é uma ofensa real e o que talvez foi um mal entendido, né? E, e a diferença também, né? De você conversar quando você já elaborou isso dentro de você e você conversar com aquela pessoa para talvez se entender. Eu acho que primeiro do que você se entender com uma terceira pessoa que houve o problema, você tem que primeiro se entender. Você tem que primeiro, talvez às vezes nem é necessário você vir a conversar com a pessoa, mas aquilo está resolvido dentro de você. É super necessário. Um dos caminhos, né, é a oração. Né? Você tá com aquele sentimento, com aquela coisa dentro de você. Ai, quando você se chega a Deus, ele, né? E você sabe que Deus, ele é justo. Né? Muitas vezes você fala assim, eu vou desabafar com fulano, vou desabafar com ciclano. E não há um justo, né? Que realmente quem é justo 100%, só Deus. Então ele vai olhar para a situação de uma forma justa, colocando ali na balança todos os lados, vendo também o que você poderia melhorar com aquela situação, né? E você ali expor aquilo diante de Deus com toda a sua sinceridade. Que Ele é teu Pai, teu Criador. E Ele não vai estar ali para te julgar, não. Ele está ali para te ouvir e colocar para você os prós e os contras para o teu bem, para que você esteja
saudável para que você venha evoluir. Você coloca e apresenta diante de Deus aquilo que você está sentindo. Como que você pode elaborar isso de uma forma diferente? E em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe é dada, né? Então, muitas vezes a gente não sabe como lidar com uma determinada situação, né? E Deus, ele vem falando ali na sua palavra, né? Que se nós temos falta de sabedoria, que nós possamos se achegar a Ele e buscar essa sabedoria para resolver aquilo, né? E que Ele nos vê como todos iguais. E uma das coisas também que eu gosto de fazer é escrever. Eu vou escrevendo ali o que eu tô sentindo, o que tá me incomodando. Mas não, eu não escrevo assim poeticamente, não. Eu vou escrevendo, vou mandando ver. Escrevendo ali, se eu tiver com algum sentimento ali, que eu vejo que é um sentimento que vai me atrapalhar de alguma forma, eu vou botando ali, vou escrever. E isso talvez não sirva para todo mundo. Às vezes, para outra pessoa, pode ser um outro recurso, né? Para mim, a escrita, ela é um recurso. Caminhar, né? Vai caminhar, vai... Tem pessoas que gostam de malhar. Eu vou para uma aula de Muay Thai, de boxe. Que também já fiz também num período da minha vida. Escrevo não é para ninguém ler. Na verdade, não é para ninguém ler, entendeu? Eu escrevo ali para colocar ali aquela coisa para fora e depois eu me desfaço daquele papel. Gente, não é para poder escrever, para postar, entendeu? Não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Não é desabafar lá no Facebook, desabafar lá nas redes sociais, não é isso. É desabafar para que ninguém veja. Só ali você, alguma coisa que você possa fazer com você mesma, entendeu? Na sua solitude ali e você se resolver, tá bom? Sobre a emoção e sobre a razão, né? E muitas vezes a gente coloca muito como se o coração, né, fosse um grande vilão. Que a emoção fosse um grande vilão ou a razão fosse um grande vilão. E na verdade nenhum dos dois são, né? Deus ele nos criou. Deus não erra, né? Eu sempre falo, Deus não erra. Então Deus ele nos criou com uma quantidade de emoção, razão. E também dependendo do seu temperamento e da sua história de vida, tá? Porque também isso influencia muito. Você vai ser mais razão ou mais emoção. E isso é natural, tá? Isso é natural. Tem pessoas que são mais emoção, tem pessoas que são mais razão. E isso não quer dizer, então quem é mais razão é melhor do que quem é mais emoção. E quem é mais emoção é melhor do que quem é mais razão. Não. Só somos diferentes. E é isso. É somente o equilíbrio. Acho que é exatamente isso, né? E é o equilíbrio de você, diante de Deus, você submeter a tanto a sua emoção quanto a sua razão. Porque a emoção, né, que Deus ele nos deu também, ela tem um papel, até mesmo na nossa espiritualidade, na forma de como nós lidamos com o outro. Ela tem, porque racionalmente falando, você não consegue ter misericórdia, se colocar no lugar do outro, quem faz isso é a emoção. Você se colocar ali no lugar do outro, você se compadecer, ter misericórdia.
Então, vê que não é vilão total, não. Entendeu? Então, é o equilíbrio. É o equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Tanto se você for totalmente só emoção, 100% emoção, vai dar ruim. Mas se você também for 100% razão, também vai dar ruim, né? Tanto que os psicopatas, por exemplo, o problema deles é que eles não têm emoção, é exatamente isso. Eles são frios e calculistas, eles não se colocam no lugar do outro, não sentem a dor do outro. Então, eles fazem o mal que for para alcançar o objetivo deles. Então, porque eles são só razão, entendeu? Então, é quando realmente o saudável é nós, né, lutarmos para nos submetermos, né, à direção de Deus, à sabedoria que vem de Deus para direcionar o nosso coração e o nosso pensamento, né? Eu botei esse aí para os dois andando ali de mãozinha dada, né? Que os dois é para estar reconciliados, em paz um com o outro, né? E para que você possa viver o seu propósito, né? O cérebro e o coração necessitam estar de mãos dadas para que tenham uma vida equilibrada, né? Então não é você colocando um ou outro como vilão, é equilibrando diante da direção de Deus, né? E para nós finalizarmos, né, eu trazer uma experiência minha, né, que eu acho que o segredo é o equilíbrio, como a forma como nós usamos ali a razão, a emoção a nosso favor, né? E como é importante, né, nós buscarmos diante de Deus a sabedoria, né? Que a sabedoria é como se fosse exatamente aí representado por essa luz, porque quando nós estamos com uma emoção negativa, um pensamento negativo, como se tivesse tudo obscurecido, né, dentro de nós. E quando chega a sabedoria de Deus, ela ilumina aquilo por uma ótica que a gente não sentiu e nem pensou. Eu passei por uma, né, estava passando por uma experiência, né, e, e aquilo, sabe quando aquilo ocupa um pouco o seu pensamento, te incomoda, você pensa aquilo de uma maneira que te incomoda e estava me trazendo também sentimentos, sabe, que me incomodavam aquilo, tal. E eu conversei à noite, conversei com Deus, tal, da minha maneira, e fiz a minha leitura que eu sempre faço à noite. Eu orei a Deus, tal. E pela manhã fui pegar a palavra para meditar, né? Aí eu abri e Deus me deu uma direção, né? Sobre como agir em relação àquilo. 3 versículos, sabe? Que Deus ele falou comigo. Sabe quando você não tinha visto? Sério, eu não tinha visualizado aquela situação por aquela visão, por aquele pensamento, sabe? Eu não tinha conseguido direcionar a minha emoção a sentir aquilo que eu precisava sentir. E eu falei, cara, e como aquilo mudou meu dia, cara? Como mudou meu dia? Porque, pô, saiu. Porque aquilo que estava me incomodando era a minha forma de pensar aquilo. Porque o que a pessoa fez, eu não ia poder mudar. Eu posso mudar diante de Deus, transformar, sujeitar. É exatamente essa palavra. É sujeitar
a minha mente e o meu coração à direção daquilo que Deus quer que eu pense e que eu sinta. Aí sim, eu consigo viver melhor, tá bom? Gente, um forte abraço no coração. Que Deus abençoe muito o seu dia. Lembrando que esse tema, nós teremos 3 vídeos sobre esse tema, serão 3 capítulozinhos. Então vai ter um parte 1, que é esse, parte 2 e parte 3. E, gente, um beijo no coração, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Que seja tudo debaixo da direção de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse finalzinho de vídeo, se inscreve no canal. Se você ainda não curtiu, que isso, tá comigo até agora e não curtiu esse vídeo, curte o vídeo, compartilha, tá? Não esquece de apertar o botãozinho de compartilhar, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha, tá bom? Com os seus amigos e que Deus possa abençoar muito o seu dia, tá? E mais uma vez, perdoe a minha voz, tô bem gripadinha, mas não deixaria de gravar o vídeo para vocês de forma nenhuma, tá bom? Beijo no coração, que Deus abençoe.